Olá, começa agora o programa Considerações. Nessa edição, a gente vai falar sobre a atuação psicossocial no âmbito da violência, um tema importante e que se reflete em números, colocando o Brasil como um dos países recordistas em número de homicídios. Para falar sobre o assunto, aqui com a gente, Major Kátia, autora do livro Mediadores Psicossociais da Violência. Seja bem-vinda. Obrigada pelo convite, agradeço a equipe e vamos falar desse assunto tão importante a partir de agora. Mas antes, vamos assistir um VT produzido pela equipe da TV Assembleia. A violência é tão antiga quanto o próprio surgimento da humanidade. Quando os primeiros hominídeos precisavam de meios para sobreviver ao ambiente, se alimentar, se defender de outros animais. E essa especialização em se adaptar aos ambientes também foi adaptando a violência como forma de controle de comportamentos indesejados nos grupos de indivíduos. E ao mesmo tempo que era empregada para resolver disputas e demonstrar poder de grupos de indivíduos sobre outros, também gerava e perpetuava conflitos. Vindo para a atualidade e nossa realidade, estamos expostos diariamente à violência. E isso se reflete em números, com o Brasil sendo o recordista mundial em número de homicídios, onde 13% de todos os crimes desse tipo ocorrem no país. Outra situação preocupante é que a violência tem migrado das capitais para o interior, com pequenas cidades respondendo pelos maiores índices de crime e violência e aumentos de até 800% no número de homicídios. As políticas públicas de segurança e de prevenção à violência ainda buscam equacionar o problema em conjunto com outras áreas governamentais dos três poderes. E nessa situação, a participação de estudiosos do tema podem colaborar? Teóricos e especialistas em ciências criminais, psicologia, sociologia e antropologia podem contribuir para um maior entendimento de todas as questões que envolvem a violência e, assim, reduzir suas práticas? Pois é, a gente acabou de assistir o VT, produzido pela equipe da TV Assembleia, que fala justamente sobre isso, né? Os mediadores psicossociais da violência, que é um tema que a primeira leitura pode ser interpretado de várias formas, inclusive foi uma das formas que a gente estava conversando aqui antes de gravar, né? Eu não sabia exatamente do que se tratava. Você pode explicar para a gente o que são os mediadores? O processo de mediação é um processo de internalização semântica que nós, seres humanos, temos ao relacionar-se com outros indivíduos da mesma espécie. Ou seja, são significados, como por exemplo, a linguagem, ao conversarmos com alguém, ao mesmo tempo que eu passo informações, eu absorvo essas informações, eu internalizo essas informações. E esses mediadores, eles vão constituir a nossa consciência, porque a consciência, ela é constituída através dessa relação. Então, os mediadores psicossociais são esses significados que são internalizados por meio do processo de mediação. Quer dizer, são as relações sociais, basicamente. Sim, são esses fatores colocados, que estão dispostos nessas relações sociais. E eles podem influenciar a forma como a gente enxerga a violência e como a gente lida com ela no dia a dia. Sim, eles interferem, inclusive, na constituição da consciência humana. E o que motivou você a escrever esse livro? Porque a gente estava conversando aqui sobre a sinopse, né? E são muitos termos técnicos, né? Que a maioria das pessoas ainda não tem contato, mas vamos passar a entender melhor agora sobre como que esses mediadores e como que essa violência é construída e percebida para a gente. Qual foi o principal motivo que levou você a escrever esse livro? O processo de pesquisa para chegar nesse livro começou da seguinte maneira. Eu trabalhei em várias regiões de Campo Grande e quando eu fui para a fronteira, trabalhar na fronteira, eu percebi que o significado da violência não era o mesmo. Até na conversa das pessoas, a forma como eles lidavam com aquelas violências que
às vezes assustavam algumas pessoas em um local que tinha contato com diferentes mediadores e outros que já estavam assim mais familiarizados com aquela violência, eles reagiam de uma maneira diversa. Eles percebiam os crimes como um acontecimento natural da vida deles. Uma certa naturalização. Você chegou a ficar, de certa forma, chocada quando lidou com o aumento da violência no dia a dia, mesmo sendo policial? Sim, porque como policial militar, nós trabalhamos com o processo de prevenção e repressão. Mas o que eu observava era o seguinte: enquanto nós íamos trabalhando em progressão aritmética, a criminalidade crescia em progressão geométrica. Então, era uma batalha todo momento perdida. Uma batalha, assim, incansável. Incansável. Você estava lidando com aquele ciclo violento o tempo todo e quanto mais trabalhava, mais você via acontecendo a violência. E isso me trouxe esse questionamento. O que eu poderia fazer diferente como políticas públicas para que esse processo fosse minimizado? E foi a partir daí que eu comecei a buscar o que levava o ser humano a ser tão violento. Por que ele se tornava violento? Entendi. Major, essa indagação, essa inquietude que você sentiu lidando com essa realidade também passou pela sua trajetória acadêmica, além da sua trajetória profissional, né? Esse livro serviu como a conclusão de tese de um mestrado. Fala mais pra gente sobre isso. Então, com esses questionamentos, nesse interesse de entender esse ser humano, né, como um ser humano que, você olha uma criança, é uma coisa linda, né, nasce e de repente se torna aquele adulto, né. É o reflexo da inocência. Né, e você olha assim, nossa, mas nasceu essa criança linda, maravilhosa, perfeita, e aí se torna ali, uns 20 anos depois, um ser humano capaz de matar o outro. Então, esse questionamento eu levei para o meu mundo acadêmico, né, na universidade, e comecei esse processo de investigação. Ainda na graduação. Na graduação eu fiz um trabalho sobre suicídio, né, suicídio que era a auto, né, violência. E ali eu caminhei para entender essa violência ao outro, né? Então, no mestrado, eu fiquei 2 anos pesquisando isso. Como que eu poderia entender isso? E a forma que eu consegui desdobrar foi a linguagem, através da fala, pela técnica, né, de análise gráfica do discurso, que é a técnica que eu aplico nesse livro. A comunicação oral, verbal, é um dos principais mediadores, sim, né, psicossociais da violência, mas a gente pode ir além, um dos principais mediadores da nossa construção psicológica, da formação do nosso caráter como um todo. Sim, porque eu falo e ouço, né? E a minha consciência é constituída através desse mediador. E as minhas ações, ela vem depois do pensamento. Então, quando o indivíduo me fala a respeito de algo, ele pensa sobre aquilo. Quando, pela análise gráfica do discurso, eu quebro os núcleos de pensamento dele, eu chego aonde não tem censura. De fato, o que ele realmente pensa sobre a violência. E o que ele é, né? Exatamente. A gente pode até fazer um paralelo com aquela frase famosa, né? Penso, logo existo, atribuída ao René Descartes. Então, a linguagem passa por isso, né? A gente só é a partir do momento que a gente se entende e se expressa. Sim. E aí você consegue identificar a verdadeira personalidade da pessoa nesse momento, no âmago dela, sem censura, quando você consegue quebrar o discurso dela. Quebra o discurso e você chega à consciência. Então, como aquela consciência foi constituída, como que aquele indivíduo, qual foi o processo de constituição, quais foram os mediadores que constituíram a consciência dele, o que ele pensa
sobre a violência e sobre outras questões. Agora, focando exatamente com essa deixa que você deixou aqui para a gente, os mediadores, né? Quais mediadores que constroem a nossa percepção da violência? É o ambiente, é o contexto histórico, o contexto econômico? Qual que é a tese principal do livro? Nós falamos de vários mediadores, né? Eu citei a linguagem, né, que é o principal na constituição dessa consciência, né, essa relação, essa internalização, mas nós temos, por exemplo, o contexto histórico. Como eu falei, eu começo a falar da história da violência na sociedade primitiva, chego até a contemporaneidade. Não simplesmente para contar a história da violência, mas para dizer como que aconteceu esse processo de internalização e quais os mediadores que atuam em cada tempo histórico. Entendi. É uma evolução cronológica de como que essa violência é entendida, né? É entendida, exatamente. E a gente evoluiu ou regrediu entendendo a violência com o passar dos anos? Na verdade, elas, como outras questões, elas se aprimoram e depende dos objetivos que se quer alcançar. Por exemplo, na sociedade primitiva, a violência, em regra, era praticada para a subsistência, né? Na Idade Média já tinha um outro fundo ideológico. Nós tínhamos ali a Igreja Católica, a religião, depois tem a questão da Inquisição, outro tipo de violência aplicado em nome de um fundo ideológico. Então, quando a gente vai passando pelos processos históricos, porque nós somos seres históricos, então nós vamos trazendo, por exemplo, a geração anterior à minha, eu peguei alguma coisa dela e vou passar para minhas filhas outras coisas. Então, assim, não vai se perdendo exatamente tudo, mas vai se aperfeiçoando. Até existe algumas pessoas que brincam, né, que a filha é uma versão melhorada, né, e em termos, assim, mais, assim, coloquiais. Mas ela foi se aprimorando de acordo com os propósitos e objetivos que se deseja alcançar. Com essa violência, esse conceito de violência aprimorado que a gente tem hoje no nosso tempo presente, na nossa contemporaneidade, né? Quais são os que determinam hoje o que é uma violência? Como que a gente entende, enquanto sociedade, a palavra violência? A palavra violência, hoje, a maioria das pessoas, elas pensam inclusive de uma maneira equivocada. Elas acham que a violência é simplesmente, por exemplo, o crime. Ele não deixa de ser uma violência, ele é uma violência. Mas por exemplo, a principal associação que a gente ainda faz. É a principal associação, mas as pessoas, por exemplo, já se acostumaram e já não acham que é uma violência, por exemplo, a estrutura social. A falta de alimento, a falta de saneamento, a falta de moradia, a falta de estrutura, ou seja, a violência estrutural, que inclusive para nós, né, e para mim nesse trabalho, ela é a violência originária. Eu falo que ela é a institucionalização. A violência nasce dessa injustiça social. Originária, ela é a primeira. Ela é a primeira. E porque que dá margem para as outras naturezas de violência. E outras violências vão acontecendo, a institucionalização da violência, por exemplo, quando eu digo, é quando existe, por exemplo, uma ordem velada para matar, uma ordem velada. Quando, por exemplo... Num discurso, dá um exemplo de uma ordem velada para matar. De uma ordem velada. Um discurso de ódio, quando eu vou avançar, por exemplo, eu entendo que o indivíduo, ele cometeu um crime, ele deve pagar pelo crime que ele cometeu, como as regras e a legislação nossa, ela permite. E deve ser assim, né? Não que seja levado a essa repressão com ódio, mas sim com justiça. Saber diferenciar, né? O limite entre a vingança e a aplicação da justiça. E a aplicação da justiça. Eu vejo, por exemplo, é uma coisa complexa de afirmar,
e uma coisa difícil até de aceitar. Porque, às vezes, eu posso já ter sofrido uma violência, você também, ou vários tipos. E esses são os tipos que nós conhecemos, por exemplo, assalto, o tráfico de drogas, né, que vitimiza a família. Eu já sofri a violência do assalto, por exemplo, e é realmente uma experiência traumática. A gente pode passar por um segundo momento da conversa agora, justamente sobre a questão do trauma. A psicologia, ela ajuda muito a vítima, né? Mas como que a psicologia pode atuar na questão dos mediadores? Como que ela pode interferir nos mediadores psicossociais da violência, que é um conceito que agora você já está mais familiarizado, assistindo a TV Assembleia com a presença da nossa entrevistada hoje, a Major Kátia. Mostra o livro, aproveita para a gente, mostra o livro de novo. Quanto tempo demorou para escrever esse livro, Major? 2 anos. 2 anos de pesquisa intensa. Como que a psicologia, voltando à pergunta, pode se relacionar com a construção desses mediadores e, de forma, vamos dizer, utópica, reduzir esses índices de criminalidade e de violência? Né? Na verdade, é até interessante a palavra utópica, né? Porque a violência eu presumo de que ela é uma realidade que a gente tem que lidar com ela, né? E enquanto as teorias mais históricas, que você estava me explicando antes, a teoria da violência inata, por exemplo, né? Se a gente partir do pressuposto de que o homem é violento por natureza, enquanto existe homem, vai haver violência. Mas essa teoria da violência inata, ela cai por terra porque, veja bem, vamos pegar um exemplo aqui. A população da Noruega, são seres humanos, têm a mesma composição que nós brasileiros. Eles não são descendentes de arcanjos, de querubins, né? São seres humanos como nós. Então, por que nós, como foi a chamada do início, por que nós temos um dos maiores índices de homicídio e lá não tem? Então, é a partir desse pressuposto mesmo que foi a minha indagação. Exatamente isso. Atuando como psicóloga para chegar perto da Noruega. Exatamente. Os mediadores. Quais são os mediadores? O que é importante? O que é importante nesses países de primeiro mundo que nós deixamos muito a desejar aqui? A educação. A educação é um fator, né? É um fator primordial para a construção humana, não é um diferencial gigantesco. Toda a nossa evolução depende da educação. A estrutura social, essa estrutura, o nosso país é um país imenso, e nós temos várias questões aí sociais a serem corrigidas, né? E já corrigimos muitas coisas, sim, nós já evoluímos bastante, mas eu acredito que nós podemos melhorar ainda mais essa questão desses mediadores. Por exemplo, fundo ideológico dessa institucionalização da violência é uma coisa que nós devemos modificar e mostrar para as pessoas que você deixar famílias morando embaixo da ponte é uma forma de violência. Indo além agora na questão das políticas públicas, a violência, tanto a Polícia Militar quanto outros órgãos, ela é medida, ela é registrada, ela é aferida com diversos índices. Eu queria saber se a psicologia pode usar esses números da violência como embasamento para formular formular políticas públicas para combater, né, essa violência. Sim. Na Polícia Militar, nós podemos fazer várias estratégias, por exemplo, estratégias de comando. Quais são as principais? Por exemplo, nós temos algumas estratégias já. Por exemplo, a Polícia Comunitária, ela é uma estratégia de políticas públicas, né? E ela se vale da psicologia? Ela tem fundamentos das teorias psicológicas? Ela tem uma filosofia, né, de policiamento, né? E ela pode ser melhorada e aperfeiçoada através dessa análise desses mediadores. Por exemplo, determinado bairro, eu faço uma análise desses mediadores psicossociais que estão ali em atuação. Eu tenho mediadores psicossociais ali, né, que estão em atuação constituindo a consciência daquele local. Uhum. Eu vou intervir naquele local e
modificar isso daí. Eu posso modificar com essas, por exemplo, a polícia, ela pode se aproximar da sociedade de tal forma sem precisar de um trabalho repressivo, mas de um trabalho preventivo. Por exemplo, a polícia na escola é uma forma de política pública através do PROERD. O PROERD é muito famoso, faz muito sucesso na internet, né? A gente vê diversos memes, né, do leão do PROERD, né? Sim, ele Isso é uma forma de se aproximar da população que vai ressignificar, né, esses mediadores da violência, né? Porque é um exemplo. Você pega muitos jovens que estão lidando com as drogas de uma maneira muito natural e a gente encontra um símbolo forte, né? Um leão amigo, um leão simpático, né? Ao lado do policial militar, companheiro, para entender de uma outra forma, que aquilo lá, na verdade, não é natural, aquilo não é uma parte da vida, aquilo lá é veneno, aquilo lá é ruim. Exatamente, uma ressignificação. Sobre os outros mediadores psicossociais da violência, sobre as outras ciências que a gente pode se apoiar, né? Esse trabalho de estudo, de planejamento, para formar uma política pública de combate à violência de forma geral, entendida de forma ampla, né? Além da psicologia, quais são as outras áreas do conhecimento que a gente pode se valer na hora de combater a violência? A sociologia é uma, né? Esse trabalho da polícia hoje, ele é mais aberto para um trabalho interdisciplinar? Hoje, a polícia ela apresenta algumas políticas públicas, né? Essa questão da polícia estar ali na escola, né? Tanto pelo PROERD como por meio de palestras, mas eu acredito que nós podemos ainda aperfeiçoar mais. Por exemplo, um núcleo de planejamento estratégico com esses processos de investigação de cada área e fazer esse mapeamento. Seria o mais adequado. E a partir de identificados através desse mapeamento, agir da forma mais adequada para cada situação. Exatamente, seria um processo de inteligência, porque quando você aplica o serviço de inteligência e faz um mapeamento desse, você gasta menos logística. Ao invés de você pegar, por exemplo, 1000 homens para colocar em um determinado local, sem nenhum planejamento estratégico e de inteligência, você pode, por exemplo, empenhar 100. Quando você sabe exatamente os pontos onde você vai agir. Muito bem, Major. A gente agradece a sua participação. Esse foi mais um Considerações. A gente conversou com a Major Kátia, autora do livro Mediadores Psicossociais. Deixa eu dar uma olhada aqui no livro, ó. Mediadores Psicossociais da Violência. Lendo esse livro, você vai entender toda a construção do significado da palavra violência, né? Desde os tempos atávicos, a gente vai conseguir entender o que significa violência e talvez até se programar para que ela seja erradicada futuramente, né? Obrigado novamente pela participação. Obrigada, eu que agradeço. Bem, o programa vai ficando por aqui, mas você que assistiu e quer mandar para algum amigo, quer assistir de novo, basta fazer isso pelas nossas mídias sociais. Lá você vai poder, além de mandar para algum amigo, deixar o seu comentário, fazer a crítica, fazer a sugestão de um próximo tema. Inclusive, o próximo tema pode ser novamente a Major, que vai lançar um novo livro em breve. Sim, em novembro tem um novo livro aí chegando, né? Sobre saúde mental na caserna, né? Saúde mental. Vamos trazer você aqui em setembro para falar do Setembro Amarelo. Tá legal, combinado. Novamente, a gente se despede e agradece a audiência da TV Assembleia, 20 anos da TV da Gente de MS. Até lá!